tudo bem por aí? Então tá, hoje o papo é com a dona de uma voz sensacional. Ela é jornalista, locutora, apresentadora, atriz, mestre de cerimônia. Senhoras e senhores, hoje com a gente, Adalgisa Pires. Adalgisa, seja bem-vinda, obrigado pelo carinho de estar com a gente. Ah, que delícia estar aqui. Primeiro, obrigada pelo convite. É realmente muito bacana poder estar aqui e bater esse papo, né? Ainda virtualmente, um dia, quem sabe, a gente já se encontra pessoalmente, porque a gente não se conhece pessoalmente ainda, né? Verdade, é verdade, é verdade. Adalgisa, você mora em São Paulo hoje, né, Adalgisa? Estou em São Paulo, estou em São Na Paulo. cidade de São Paulo mesmo, né? Na cidade de São Paulo. Eu nasci aqui, mas fui criada em Taubaté. Minha história com rádio, inclusive, começou lá. E depois eu fiz faculdade em Bauru. Aí depois viajei um pouco. Quando eu voltei para o Brasil, já vim para São Paulo. E estou Ah, aqui, acho que desde 2010. Desde a virada de 2009 para 2010, eu estou por aqui. e essa viagem foi antes da faculdade ou depois? Depois da faculdade. Ah, tá. Então você fez jornalismo e depois aí voltou, que aí você começou a trabalhar com a voz? Foi após a volta? Deixa eu te contar, então. Vamos do começo, vamos do começo. Começou essa Bom, história. na verdade, assim, eu nasci em São Paulo, mas com 2 anos, 2 para 3 anos, a minha mãe se mudou para Taubaté. Meu pai é funcionário público do estado na época e foi transferido para Taubaté. E, claro, fomos todos. Eu já tinha uma outra irmã também, somos em 3 meninas, então estava eu e a Márcia. Nós fomos lá, 2 meninas aqui sozinha com a minha mãe em São Paulo, minha mãe trabalhando aqui tudo, e meu pai longe. Ficou assim, acho que uns 6 meses nessa pegada, né? E depois resolveram que tinham que juntar, porque 2 crianças pequenas não dava. E aí eu cresci em Taubaté, no Vale do Paraíba, nesse eixo Rio-São Paulo, no vale, né? Ou seja, entre as cadeias, essas cadeias montanhosas, essas montanhas da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira. E foi lá que eu tive meu primeiro contato com rádio. Mas o contato com rádio ele veio através do teatro. É mesmo? Quando eu estava estudando lá em Taubaté, tem uma escola chamada Maestro Fego Camargo, o pai, na época, da Hebe Camargo. E essa escola é uma escola de artes, assim, que tem artes plásticas, teatro, dança, enfim. E lá eu, junto com uma amiga na escola, a gente estava passando na frente e nós nos matriculamos para aula de teatro. Aleatoriamente, porque minha mãe sempre ficava me colocando para, vai fazer aula agora para desfilar, e definitivamente eu não nasci para isso. Agora Você eu vou já fazer foi aula de modelo alguma vôlei. vez? Já foi modelo fotográfico, essas coisas? Não, 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 não. Minha mãe que é coisa de pai e mãe, que vai colocando nas crianças, sabe, na aula, por exemplo. Falando disso, eu entrei primeiro no pré, assim, na aula de balé. Aham. Aí, balé, eu gostava, mas assim, eu era mais muito ativa, e a professora reclamava que eu não parava quieta, que eu não tinha disciplina ali, que era muito ansiosa. Aí me colocaram no jazz, aí melhorou. Só que aí começa, muda de escola e tal. E aí, agora o que você vai fazer? Me colocaram no vôlei, porque eu sempre fui mais alta, né, das meninas, assim, da turma. No vôlei, no basquete. E era legal, mas eu não me identificava. Aquilo para mim não fazia muito sentido. E aí, até que um belo dia, conversando com uma amiga, a gente passeando, assim, passamos na frente da Fego, entramos, nos informamos e falamos, é isso, vamos fazer teatro. E, aleatoriamente, eu comecei um curso livre lá. Nesse curso, eu conheci várias pessoas, amigos, inclusive, hoje que estão aqui em São Paulo, amigos que atuam com teatro, que atuam com televisão, que atuam com rádio, e através do teatro eu fui conhecendo algumas pessoas, me conectando, até que um belo dia eu fui acompanhar uns amigos de teatro para um teste, na época, uma revista eletrônica. Você ia lá, ia ter uma revista que ia vender na banca, nem sei se isso vingou, se isso acontecia na época, em videocassete, e você semanalmente, em vez de ler uma revista, você pegava um videocassete e levava para sua casa e assistia a revista. Acabou não dando certo, mas lá o diretor falou assim, olha, você devia fazer rádio, você tem uma voz boa, uma dicção boa, e realmente minha voz sempre foi um pouco diferente das meninas da época, assim, ela era sempre um pouco mais encorpada, um pouco Isso mais você grave. deve ter ouvido bastante, né? Você podia fazer rádio, além dessa pessoa, você já deve ter ouvido isso antes, né? Na verdade, não muito, eu ouvi Não desse é? diretor, e aí eu falei assim, mas aí um dia eu passei na frente de uma emissora de rádio, na época lá, eu estava em Taubaté, né, na rede difusora, e eu falei, deixa eu subir para ver o que que é, ele tinha me falado disso. Quando eu subi, eu encontrei o Herman Stipp, que hoje está na Mix aqui, já faz muito tempo que está na Mix aqui em São Paulo. E aí, tudo bem? O papo agora é com você, que assim como eu, adora game. A Rede Mix FM Brasil é o seu novo canal de game. É isso aí, tudo que rola, os lançamentos, o que tá bombando, as principais novidades no mundo dos games, você fica sabendo aqui na Mix.
E falei, oi, tudo bem? Olha, meu nome é Adalgisa. Ele, como? Eu, Adalgisa. Uma questão o meu nome, inclusive nas emissoras de rádio, Diferente, pessoal, né? mas você vai se apresentar como Adalgisa? Arranja um nome. Eu falei, não, pode falar Adalgisa. Enfim, e aí eu comecei a conversar com ele, e ele falou, abriu o microfone ali e tal, e eu conheci ali o Mazinho, e lá eu tive meu primeiro contato com rádio, e foi lá que eu comecei a me entender, assim, uma possível profissional da voz, porque já no Mas você teatro eu chegou a gostava fazer muito. alguma coisa na rádio nesses dias aí, ou não foi só conhecer mesmo? Não, na verdade, quando eu passei para conhecer, e aí eles já abrem o microfone e falam alguma coisa. Foi bem assim, foi bem essa história. O Herman pode confirmar. E eu comecei a falar e ele falou: não, afasta um pouquinho, porque senão vai dar puff. Eu, mas o que é puff? Sabe aquela história? E Sim. aí ele começou a explicar e tal, e eu gravei um textinho. E ele falou: muito bom, nossa, achei muito legal, você leva jeito, tem que treinar e não sei o quê. E aí eu comecei, olha, eu revelando aqui, mas eu comecei a matar umas aulas. Mas em acordo com a professora, eu falava para a professora, professora, tem problema se eu faltar hoje? Porque daí eu saí, olha que loucura, né, naquela época. E eu saía das aulas de educação artística, eu expliquei para ela que eu queria ir para a rádio, só que não tinha como eu chegar para minha mãe, vou lá na minha mãe ia falar, mas como que você vai fazer o quê lá? E aí eu fui, matei umas aulas para ir para lá, tal, depois eu comecei a ir mesmo na parte da tarde, então tipo não matava mais aula, foram só algumas vezes. E aí fui para lá e comecei a ficar observando os locutores, eles me davam várias dicas, aí eu ia para o microfone, até que um dia a minha voz acabou indo para o ar, porque eles usaram, acharam legal, falaram, vamos colocar a voz dela. E aí foi para o ar, e minha mãe me levava para a escola todos os dias, e sintonizava na emissora na 99 FM, e de repente uma propaganda de uma festa, e eu lá, uma super festa, sabe aquela coisa época gritada do FM? Uma super festa, lá, lá, lá. Minha mãe falou, nossa, parece a Giza, quando ela fica no banheiro falando um monte de frases aleatórias, porque daí eu já ficava treinando em casa. E no banheiro, só Aham. tomando banho lá, eu ficava lá, 99, a número 1 do Vale, 99, entendeu? E aí, de repente, minha mãe meio que suspeitou. Ela reconheceu mesmo, assim, Ela sensacional. reconheceu super, super. Meu pai, imagina, e eu quieta ali atrás, né, no banco. E, bom, passou o tempo, Mas você não falou que era você nesse não, dia? imagina, como é que eu ia explicar para ela que era eu como? Eu não falei para ela que eu estava indo na rádio. E aí eu passou aquele ano, e no ano seguinte era o ano do cursinho, só que eu não tinha Uhum. grana para fazer cursinho, e não tinha como mesmo, eu sempre estudei em escola pública, eu falei, nossa, cursinho, como é que meus pais vão pagar esse cursinho? Não tinha como, e eu queria fazer cursinho, né, eu prestei em algumas universidades, até passei, mas assim, eu falei, não, mas eu queria uma universidade pública, sabe aquela coisa? Eu falei, eu vou tentar fazer cursinho. E aí eu fui na rádio e falei, olha, sabe aquela propaganda que aquela vez foi pro ar e tal? Teve outras que acabaram indo pro ar, e eu pedi pro dono da rádio para trabalhar lá. Eu falei, eu faço o que você quiser, eu sirvo cafezinho, eu faço o que for necessário, eu estou aqui à disposição, mas eu preciso de ajuda para pagar meu cursinho. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar em rádio, porque daí eu tive que falar para minha mãe, falar, mãe, é o seguinte, eu comecei vou trabalhar na 99. Como assim? Aí eu expliquei para ela que aquela voz era minha, e aí foi uma longa história, Ah, porque teve que contar tudo, né? é, mas foi assim que começou. Ah, sensacional. Mas você entrou como fazendo um programa na rádio? Não, não, eu entrei, a proposta que ele me fez foi, olha, a gente não tem voz feminina na rádio, então você vem para cá, o que tiver de voz feminina, o que couber, você grava, você vem de segunda, quarta e sexta, 2 horinhas, você fica aqui com o pessoal lá do estúdio, e o que tiver para gravar, as publicidades que a gente gravava em rádio, né, acho que ainda continua assim, Sim. em algumas emissoras, eu gravava e ia pro ar, entendeu? E ele pagava o meu cursinho. Na verdade, ele pagava um montante que dava certinho para pagar o meu cursinho. E eu falei, nossa, maravilhoso. Mas eu não ia só segunda, quarta e sexta, né? Eu ia todos os dias e ficava, se deixasse, eu ficava lá o dia inteiro. E comecei a aprender e a acompanhar e ver como é que era no ar, como é que era quando faziam as blitz, né? As inserções ao vivo, os merchans e tal. E foi assim que começou. E naquele ano do cursinho, eu comecei a minha carreira em rádio e me descobri e descobri assim essa minha vontade, esse meu desejo de trabalhar com a voz. Mas foi só essa experiência com rádio que você teve? Só essa experiência? Não, não, Ah, não. então tá, de lá você seguiu, né? Foi o ano do cursinho, eu passei em algumas universidades e escolhi ir para a Unesp em Bauru. Chegando em Bauru, eu fiz o mesmo esquema. Eu fui na diretora da rádio e falei, olha, eu preciso trabalhar porque eu preciso me manter aqui nessa cidade.
E ele falou, você tem DRT? Eu falei, não tenho. Porque quando eu tentei fazer em Taubaté, no Senac, não tinha como, porque eu era menor. E aí na faculdade eu ainda ia fazer 18, então como eu ia completar 18 até terminar o curso, eles deixaram eu fazer. Me deixaram fazer o curso, então eu falei, olha, eu já estou matriculando, e no final do ano eu estou com o DRT. Então a rádio me contratou, e eu comecei a trabalhar na 94 FM de Bauru, onde eu fiquei 7 anos, e foi assim, eu costumo dizer que parte da minha faculdade, 50% da minha faculdade de jornalismo, que foi lá na Unesp, no campus de Bauru, na verdade, 50% do aprendizado em si, colocado em prática, inclusive no próprio jornalismo, foi na 94 FM de Bauru. CYD 828. Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada. 94.5 Bauru, São Paulo. 94 FM. Poxa, que legal. Mas aí você foi contratada para ser locutora mesmo do ar, né? Ou só gravava também? A princípio eu entrei gravando e fazendo blitz, né? Aí depois eu fui, aos poucos, fazendo um pouquinho de cada coisa, porque daí em rádio é muito isso, né? Eu não sei, cada um tem uma experiência, mas no geral tem muito aquela visão de equipe para quem trabalha em rádio, né? Normalmente é um profissional que tem que ser muito versátil. Claro que existem departamentos, mas dentro do departamento artístico, eu acho que é até natural que a pessoa se interesse por várias áreas, não só, eu só gravo comercial, eu só faço externa, não, eu só apresento um programa X, Y, Z, não, você vai fazendo de tudo, até você se encontrar e entender com que público você mais se identifica, que público mais se identifica com você, porque eu acho que a essência da comunicação é essa, né? Então, foram 7 anos na rádio, e aí depois teve outra rádio depois disso? Teve, na verdade, depois da 94 em Bauru, eu percebi, porque lá já depois da faculdade, eu fiz o curso do Senac para o DRT, e logo depois emendei num outro curso para tirar o certificado, também o DRT de atriz, porque eu já fazia teatro em Taubaté, mas sempre eram cursos livres, e o profissionalizante sempre tinha que ser um curso com 18 para cima, né, tem que ser maior. Então, eu não tinha tido essa experiência ainda de ter um curso profissionalizante. Como eu já estava fazendo comunicação, no caso jornalismo na Unesp, eu apliquei e fiz um curso técnico de atriz no Senac, que, na verdade, veio ao encontro de tudo que eu estava buscando na época, que foi quando eu conheci também, tive meu primeiro contato com o Clube da Voz, que foi no ano de 2000, e eu comecei a me interessar muito por esse trabalho do artista da voz, né, da pessoa que realmente interpreta um conteúdo e transmite aquela informação com alguma intenção mais específica, mais assertiva, né, uma locução comercial mesmo, seja para uma publicidade, seja para uma narração, seja para um institucional, enfim, seja qual for a proposta ali, mas foi muito interessante esse processo, porque eu aprendi demais nesse meio tempo, e a rádio ajudou muito. Nesse meio tempo eu também tive contato com TV, fiz muitos freelas, fiz para Band, para Record e para Globo, lá, o local, né, as TVs locais, e tudo nessa experimentação. Mas só gravando áudio ou imagem também? Na TV, na TV, imagem. Um pouco mais da performance jornalística, em coberturas de acontecimentos, era mais que a gente chamava na época de programação, uma cobertura jornalística da programação das emissoras, então eventos das emissoras. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, disse nesta quarta-feira que existe a possibilidade de um aumento nos preços da gasolina ainda este ano. A Agência Nacional de Aviação Civil pretende apertar o cerco às companhias aéreas. A ANAC está desenvolvendo um parâmetro para que possa identificar os casos de desrespeito aos passageiros e má qualidade dos serviços. Eu nunca fiz parte do grupo de jornalismo mesmo de cada emissora dessa, nunca fui contratada oficialmente como jornalista nessas emissoras, nessa época. Mas foi tudo um grande aprendizado. De lá, eu tive meu primeiro contato também com a área de eventos, né? E os eventos, na verdade, eles iam acontecendo de uma forma muito engraçada hoje dizer, porque na época já era um streaming, eu já fazia eventos
via satélite para todo o Brasil, porque na época não tinha essa coisa da internet, então era um projeto da Sociedade Brasileira de Urologia, em que eu apresentava os programas de educação à distância dos médicos brasileiros. Mesmo estando na rádio, eu gravava muitas propagandas e eu fui muito influenciada por aqueles CDzinhos do clube, né? O de 2000 eu tenho até hoje guardado comigo, assim, eu tenho aqui nos meus arquivos, porque eu dormia ouvindo, acordava ouvindo os locutores da época. Eram 2 CDs, enfim. Então, me influenciaram muito no trabalho da interpretação para a locução comercial, mas muito também na comunicação do rádio, porque eu entendia que aquela época, onde era tudo muito meio gritado, já não fazia mais muito sentido para mim, né? Tinha aquela coisa quer dizer, dependia muito da emissora que você trabalhava. Onde eu trabalhava tinha esse meio termo, porque o jornalismo era muito ativo também, então tinha essa coisa de conversar e ter o rádio como esse veículo de troca de fato, né? Não era só aquela coisa. E aí, galera, tinha, mas assim, e foi muito bacana poder explorar isso, essa interpretação também no rádio. Seja na apresentação de algum programa, seja gravando os comerciais, ou seja, fazendo uma externa, né? Uma blitz, ou enfim, cada um chama de um jeito essas merchans que a gente faz, né? Estamos aqui e tal, se você passar aqui, adesivar o carro, lembra disso? Você deve ter feito muito isso. Oh. Ainda faço isso, ainda faço. Maravilhoso. Em outro estilo, né? Em outra perspectiva, mas ainda faço, com certeza. O seu processo foi muito interessante, porque geralmente quem passa aqui encontra no rádio, meio que por acaso, que mais ou menos foi o seu caso também, meio que por acaso, mas acaba criando uma carreira dentro do rádio e depois você já foi meio que fazendo tudo ao mesmo tempo agora, né? Teve a atriz, a locutora. Nesse universo de comunicação, uma coisa levava a outra. E eu fui experimentando, fui me permitindo experimentar todas essas áreas, assim, né? Então, como eu estava dizendo, nessa época também, lá em Bauru, eu tive esse experimento de conduzir alguns eventos híbridos na época, que a gente ia nos auditórios do Senac, de cada cidade, de cada capital, isso durante o ano, né? Então, cada mês era num lugar, do Rio de Janeiro, Maceió, Curitiba, Porto Alegre, BH, São Paulo, e era uma produtora de Bauru que fazia isso, e eu me interessei muito por essa área médica, me dava muito bem ali com as terminologias, aquela coisa do universo médico, para mim nunca foi um problema, então eu comecei a apresentar esses programas e viajar com eles, então uma vez por mês, e de lá, nos auditórios, eu abri o programa, né, claro, era televisionado, via satélite, como eu comentei, então não era um streaming, mas era tipo um streaming, então esses foram os meus primeiros eventos, na verdade, né, nesse mundo, no universo de eventos corporativos, e eu já trazia muito do que eu tinha aprendido em rádio, e claro, no teatro, né, para essa forma de comunicação também, através dos eventos, né, então, seja só com uma voz off, abrindo, seja presencialmente, na frente da câmera e falando, olá, sejam bem-vindos era um programa de teleurologia, da Sociedade Brasileira de Urologia e tal, e hoje estamos no Rio de Janeiro, onde nesse momento está sendo operado um paciente XXX, caso tal, e aí um link direto da cirurgia, então a gente via a cirurgia, e os médicos lá comentavam com uma plateia que também participava, e as pessoas mandavam suas perguntas, eu não lembro como era, se ligavam no telefone, eles atendiam, acho que era assim, porque tinha as pessoas que estavam nos auditórios do Senac em todas as outras capitais do Brasil. Legal. Muito legal, muito legal. E aí, por conta disso, eles estavam com outro projeto de ir para Portugal, Espanha e fazer a mesma coisa, e eles precisavam ter um idioma oficial, que não era nem português e nem espanhol lá no caso, mas eles iam padronizar no inglês, e eu não tinha inglês. E aí foi uma frustração muito grande, e eu falei, bom, preciso aprender o inglês. E eu sempre na escola odiava o inglês. Eu falava, pra que essa matéria chata? E aí eu fui literalmente para os Estados Unidos para aprender a falar inglês, né, assim, a intenção era essa, fazer esse intercâmbio, falando the books on the table, sabe, assim, tipo, bem I am, you are, sabe, essa coisa assim. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à 9ª edição do C4, Congresso de Cartões e Crédito ao Consumidor. Ladies and gentlemen, welcome to the 9th edition of C4, Congress of Cards and Credit to Consumer. During these 2 days, we'll have about 100 speakers and panelists in presentations and discussions about the most important and actual topics. We will have deep studies about retail, prepaid, mobile payment, cards, credit and default management, and consumer behavior.
I will start speaking Portuguese from now on. Buenos días, mi nombre es Adalgisa Pires y es un inmenso placer presentar la Convención de Ventas de Docol en una de las ciudades más lindas del mundo, Rio de Janeiro. Además de rebosar de encanto y simpatía, posee una interesante mixtura de su urbanización y paisaje natural. Creemos que este es un excelente escenario para hablar de nuestros negocios. Y así esperamos que disfruten de nuestra programación y que estos 2 días pueden ser muy provechosos. A todos os internautas, afinal de contas, já são mais de 5.000 acessos. E se de manhã nós falamos em acessos da Itália, Portugal, Estados Unidos, agora já são 24 países de todos os continentes. Portanto, você internauta, fique à vontade para participar. Não se esqueça que você pode enviar a sua pergunta, sugestões e comentários. Quando eu voltei para cá, eu entrei em contato com o César Mateus, que também começou em Bauru, é um profissional, um grande locutor, também do Clube da Voz, fez 99, passou por rádio também em Bauru, e aí eu entrei em contato com ele e falei, olha, tô voltando, preciso de uma luz no fim do túnel. Eu falei aqui com o Wellington de Oliveira, que também passou por rádio, também fez Globo, que hoje até já está mais tranquilo com essa questão, mas continua apresentando alguns eventos corporativos, para falar sobre evento, o que eu posso fazer na área de evento, o César para saber de locução, e nessa, ele me levou no Eldorado, um dia que ele tinha uma gravação, na Eldorado aqui de São Paulo, e eu cheguei lá junto, né, acompanhando, ele me contando, aqui em São Paulo funciona assim, super me recebendo, final de 2009, e me apresentou para o pessoal, e eles falaram, olha, tem um job aqui, que na verdade é aqueles merchans, e eu entrei na Eldorado fazendo merchan, então eu fiz alguns jobs para Eldorado, tanto auxiliando no jornalismo, como fazendo uns merchans, assim, então na área da locução comercial, nas inserções ali, né, na época até foi Eldorado e ESPN, eles uniram, lembra? Teve Sim. Um período também, foi bem interessante. Assim. Nesse período que juntou, né, nas duas. Que juntou. Antes era Eldorado e depois juntou, eu também estava ali meio que prestando serviço para eles. E aí, nessa, teve uma vaga na Antena 1, e o pessoal se fala, né, o pessoal de rádio, vocês conhecem alguém, de uma voz feminina e tal, falou, olha, tem uma menina aqui, que voltou dos Estados Unidos agora, e está fazendo uns jobs, uns freelas aqui na Eldorado, eu lembro até, foi o Pedrinho que indicou para o Johnny também era técnico de som, DJ lá da Antena 1 na época, hoje eu acho que ele ainda está na Jovem Pan, não tenho certeza, onde o Johnny está hoje, e eu fui lá fazer um teste, aí fiz um teste na Antena 1, passei, e aí oficialmente entrei para o corpo de locutores, fiquei por 2 anos na Antena 1, fiz algum tempo ali para treinar, porque eu não podia ir para São Paulo de jeito nenhum, aquela pressão de vai para São Paulo, vai ter que entrar ao vivo em São Paulo, mas eu nem tinha muito essa pretensão, sabe, eu estava ali tão realizada, e já estava vendo para fazer um outro curso de dublagem, que eu queria ter feito já também, não tinha, então já estava mirando, né, olhando outras possibilidades, e aí um belo dia aconteceu de ter uma possibilidade de atuar, falou, olha, o seu Negrão, quem conhece o pessoal aqui, todo mundo conhece, né, assim, pessoal de rádio, todo mundo se conhece, mas falou assim, ele queria ver como você fica em São Paulo, então você vai entrar, eu não lembro se era uma quinta, uma coisa assim, um horário à noite, para ele ouvir e tal, enfim, falei, tá bom. Aí entrei e deu certo, e ele falou, pode, a partir de semana que vem, pode mudar a escala ali, então, coloca ela, então, eu fiz vários horários, na verdade, na Antena 1, das 7 às 10, depois das 10 ou 11, eu não lembro, até às 3, também fiz das 3 às 6, 7, né, e também fiz horário à noite, quando eu cobri algumas vezes a Silvia Morello, e aí eu comecei a ser chamada para fazer alguns eventos, assim, e inclusive na própria emissora, né, na própria Antena 1, eu tinha acabado de me desligar, exatamente porque eu também estava querendo ir lá para os Estados Unidos de novo, e eu comecei a ser chamada para fazer alguns eventos, porque eu já tinha falado, olha, queria entrar mais nessa área, mas eu nunca conseguia, porque eu estava na rádio. E não tem como eu chegar na emissora e falar assim para o diretor, olha, eu vou ter um congresso de 3 dias, ou de 4 dias, ou até de 5 dias, como acontece, passar uma semana lá em Comandatuba, lá em Costão de Santinho, lá, tem que sair às vezes do estado para conduzir o evento, e como é que faz? Não tem como. E aí as pessoas souberam que eu saí da rádio, então começaram a falar, olha, você saiu da rádio, então agora você tem disponibilidade. Eu falei sim, e comecei a fazer os eventos. E aí eu percebi que nos eventos eu podia
uni várias coisas que eu sempre gostei, ou as principais coisas, né, que é do rádio, a questão do trabalho de voz especificamente, de trabalhar essa comunicação que pode chegar de uma forma mais assertiva, artística, para as pessoas, né, com relação à fala mesmo, né, ou seja, quando você vê, eu apresentei também só com a voz, né, sem estar presente, assim, só uma voz na house mix, e eu falei, poxa, que bacana, esse trabalho de voz eu posso usar ali, no mundo corporativo. A interpretação também, porque existem eventos e eventos, e dentro do corporativo tudo é possível, então posso entrar como personagem, eu posso entrar como, eu posso criar personagens, posso tanto artisticamente vestir um personagem mesmo, ou criar uma persona para aquele universo de indústria, industrial, que é uma coisa mais, né, um universo dentro da área médica, um universo das diversas áreas que a gente atua, construção, agro, são públicos tão diferentes, que a persona que você assume para trabalhar aquela comunicação, então, que tipo de voz que tom eu uso, né, tem algumas tecnologias que eu posso me utilizar, que vão me aproximar dessa pessoa, né, quais são os recursos, as ferramentas dentro todo o meu aparelho fonatório que eu posso utilizar para chegar mais perto dessas pessoas, de como elas falam, de como elas se comportam e tudo mais. Então, rádio veio ajudar, o teatro também veio somar, e o jornalismo nas moderações, nos debates, nos painéis que tem nessa, né, e tudo isso me fez olhar o mundo dos eventos, né, do corporativo, dos eventos corporativos de uma outra maneira. Eu tive a oportunidade também de trabalhar como mestre de cerimônia, quer dizer, tenho ainda, na Firjan, aqui no Rio, eu trabalho. Teve uma época que eu fui, há muitos anos atrás, fui fazer um evento que era da Xuxa, era um negócio de, eu não me lembro exatamente o porquê, mas era um evento referente a uma bandeira que ela levantou, e eu tive que me pintar de palhaço, apresentar o evento, só com de terno, pintado de palhaço. E como foi? Foi legal? Foi estranho, confesso que não foi a coisa mais legal do mundo, mas o evento fluiu e aconteceu como deveria, mas para mim foi um negócio meio, porque foi na hora que me disseram que tinha que fazer isso, e aí acabei ficando meio não me preparei, né, para aquela forma de fazer, mas achei que foi também, né, a gente acaba tendo que se virar nos 30, né, e deu tudo certo também, foi tudo legal. Foi aprovado, pelo menos. Né? Mas é esquisito. Maravilhoso. Dona Giza, o Clube da Voz, como é que entrou? Você faz parte hoje do Clube da Voz? Não, eu não faço parte do clube, eu admiro muito, tenho vários amigos que estão no clube, aliás, antes, assim, nessas nossas conversas aqui, as nossas conversas de bastidores, antes desse bate-papo formal aqui agora, que a gente está tendo, até comentei com você que fui há pouco tempo no lançamento de um livro que fala sobre algumas cantoras da era do rádio, né, que a gente falou da Denise, que eu fui, falei dela e tal, então, assim, eu conheço pessoas do clube, umas são mais próximas, outras eu admiro até hoje, porque eu dormia, como eu te disse antes, né, ia dormir ouvindo, acordava ouvindo. A primeira vez que eu encontrei a Ellen Helene pessoalmente foi na HBO, porque eu fui voz, assim, só para voltar um pouquinho, quando eu cheguei aqui em São Paulo, né, dos Estados Unidos, eu comecei na Eldorado e depois fui para Antena 1, mas em paralelo, eu já comecei como voz de um canal a cabo, que é o ENI. A adrenalina pode rolar de muitas formas. Toda quarta, o crime vai acelerar o seu coração até que a morte nos separe. Investigação criminal. Tratamento de choque. Toda quarta, no ENI. Fiquei 4 anos como voz do canal, e aí trabalhando essa questão da voz como identidade de marca, né, dentro do sound branding. Então é uma outra pegada também, que é uma coisa que eu adoro. Depois que eu saí do ENI, passaram alguns meses, eu fui convidada para trabalhar com a HBO, então eu fui voz, uma das vozes do Cinemax, porque a voz oficial era masculina, mas tinha feminina para falar os menus eram assim, o que a gente chama de hoje à noite no Cinemax, e aí fala o que vai ter, sabe, não é a voz oficial, mas era um colorido ali, tinha essa voz feminina, e também do Max Up e tal. E nessas gravações que aconteciam nos estúdios da HBO mesmo, porque a própria sede da HBO aqui tem os seus próprios estúdios, não é terceirizado, né, eu encontrei a Ellen, assim, conversando com a moça da recepção, então, querida, não sei o quê, e aí na hora, eu nem tinha visto que era ela, tava mexendo na bolsa, eu olhei pra frente e fiz assim,
Ellen Helene. Aí ela olhou assim, pois não, bem. Nossa, a hora que ela fez isso, eu comecei a dizer, Ellen Helene. Ela, eu sei, você assistia a Rá-Tim-Bum, né? Você assistia. Cuidado com o seu ataque vocal de uma locução. Não vá com muita sede ao pote, que pode faltar energia no final e você ir fazendo uma coisa mais para baixo. Que vai morrendo e acabando. Não falei mais nada. Eu falei, eu também assisti o Rá-Tim-Bum, mas é porque eu te ouço há muito tempo, você é uma escola para mim, e imagina, a cena na recepção da HBO, eu em prantos. Então é isso, a minha relação com o clube é essa, eu gosto muito, respeito demais. Qual é hoje o seu perfil? Você está fazendo mais eventos corporativos e trabalhando diretamente com publicidade? Não, na verdade, é engraçado, né? É engraçado a gente ser entrevistado. Eu tô mais acostumada a entrevistar as pessoas. Aí faz a gente, nossa, eu tenho que sempre me colocar no lugar do entrevistado, porque organizar as ideias, quando a gente tem que lembrar da nossa jornada, é uma coisa que é um mix de emoções, assim, né? A gente viaja, né? Enfim, hoje eu estou muito voltada para a área de eventos corporativos, que é onde, como eu comentei com você, que eu consigo unir, né, a minha atuação como locutora, como narradora, como atriz, como jornalista, né, quando faz as moderações, e em vários formatos. Hoje o Phygital, né, tem o híbrido, a gente faz só evento online, a gente faz o evento presencial, que está voltando com tudo agora, também o evento híbrido, que aí é com transmissão e plateia presente, enfim. Então, tá mais voltado, mais focado nisso, mas como você pode ver, eu estou em casa, estou aqui no meu home studio, hoje eu estou como voz de um outro canal a cabo, porque eu também encerrei com a HBO, depois de algum tempo entrei como voz do Discovery Home and Health. Somos diferentes, e isso nos torna únicos. Por isso, durante o mês de abril, tem um especial para inspirar, motivar, encontrar sua verdadeira essência. E, acima de tudo, sentir-se bem. Especial Meu Corpo, Minhas Escolhas. Começa terça, 6 de abril, a partir das 9h20 da noite, no Discovery Home and Health. Eu acho que já faz 6, 7 anos que eu estou como voz do Home and Health no Brasil. E como a voz do canal. Aliás, antes da gente fazer essa entrevista, eu estava gravando aqui para eles. Então, eu estou no meu estúdio agora, depois com essa pandemia, no começo de 2020, eu já estava fazendo o estúdio, e aí entrou a pandemia, foi uma boa hora, então, que eu realmente equipei e profissionalizei aqui em casa, porque, imagina, eu, querendo ou não, já gravei em vários lugares. Debaixo da cama, dentro do armário, dentro do carro, fiz cabaninha com colchão, travesseiro, tudo que você sabe bem como é. E agora eu gravo tudo aqui. Então a locução continua muito firme para mim, não mais com rádio, mas eu tenho um carinho muito grande, assim, e eu já pensei em chegar até para outras emissoras que eu já trabalhei aqui no interior, né, seja lá em Taubaté, seja em Bauru, e falar, vamos fazer um negócio, eu gravo alguma coisa lá, e vocês, se precisarem, veicula aí alguma coisa, porque eu tenho muita saudade, ou de entrar ao vivo de alguma forma, porque agora rola, né, a gente consegue, as gravações, por exemplo, do Home and Health, eu gravo daqui do estúdio, e a captação é via Source Connect, então ela não é a captação daqui do meu estúdio, embora possa ser também, eu faço um backup aqui, mas a captação é direta, então fica muito mais fácil poder fazer rádio também assim, né? Eu não sei como é que tá hoje, mas é uma possibilidade real. Sim. De fazer rádio onde você estiver hoje em dia, então é muito, muito legal. E então hoje eu estou focada nos eventos, e estou arriscando algumas coisas na área de games, porque a dublagem eu nunca pude me dedicar, porque você tem que se dedicar, é um trabalho muito bonito, muito bacana, mas você tem que ter tempo. E o trabalho com games, que é a localização, a dublagem, né, para games, a localização que a gente chama, tem sido uma diversão só, tem alimentado a minha alma, sabe, essa possibilidade. Eu comecei agora, já gravei alguns games, mas sempre como vozerio, sempre como ponta, nada de um personagem mais assim, evidência, né, um personagem... Mas tem sido muito interessante. É uma área também da locução que está surgindo, né? Que é essa locução, fazer esse tipo de trabalho. Eu fiz alguns também, achei muito legal, mas eu
não me dedico como deveria, né? Eu acho que para fazer esse tipo de trabalho, né? Mas, pô, que legal, Não que dá para legal. fazer tudo também. É verdade. Não dá para fazer tudo, mas... É verdade, é verdade. O Adalgisa, olha só, desculpa, a gente já está chegando no nosso limite aqui de tempo, mas, pô, primeiro eu quero agradecer, assim, extremamente a sua gentileza, a sua disposição de estar aqui falando. Para mim está sendo uma aula, né? Primeiro de ouvir a sua história e de estar com você, que isso é muito legal. Muito obrigado mesmo, de coração, a sua disposição para estar aqui com a gente aqui no Olha Quem Está Falando. Nossa, é uma honra para mim, porque receber um convite esse convite não só para vir aqui e bater um papo super agradável, mas para a gente, né, dividir, hoje mais do que nunca, essa coisa da gente poder dividir histórias, compartilhar emoções de fato, porque é isso, né? Você me fez assim parar, pensar, reavaliar. Eu vou terminar esse bate-papo porque eu vou ficar pensando, não, ele é mesmo, né? Lembra aquela vez? Isso desperta muitas emoções em quem está aqui. Eu espero que de alguma forma também possa atingir de alguma maneira quem de repente está ouvindo nesse momento e que a gente possa estender essa conversa, porque eu acho que a proposta do seu programa, pelo que eu pude observar, é bem isso, né? É meio que como se fosse uma pauta para outras conversas. Então daqui pode ser que a gente consiga se conectar com outras pessoas que assistem nesse momento, você que assiste a gente agora e quiser entrar em contato, eu vou amar para a gente trocar uma figurinha, seja sobre rádio especificamente, seja sobre TV, sobre eventos, sobre locução, sobre voz, sobre qualquer outra coisa. Eu vou adorar Mas, poder... Você não pode passar em que ilesa aqui do programa, que é o seguinte, nós temos um quadro aqui, que é o microfone aberto. O microfone aberto é uma senha para você contar uma história de saia justa, né? Eu não sei se você tem, ou se você lembra de alguma coisa nesse sentido, mas aqui, se eu não fizer essa pergunta, eu sou cobrado e até as pessoas vão me xingar mesmo. Por que você não pergunta? Cadê o microfone aberto da Adalgisa? E eu quero saber, tem um microfone aberto, Adalgisa, que você pode contar? Tem, eu devia ter preparado, né, uma história, mas tem, assim, bastidor, né, no caso. De rádio mesmo, porque tem várias coisas, tem de eventos, tem de várias coisas, mas de rádio, tem algumas, eu vou sapear aqui, assim, porque, na verdade, em rádio, eu sempre brinquei que em rádio, toda vez que eu entro num estúdio de rádio, toda vez que eu entro aqui nesse espaço, eu tô dentro da minha casa, né, eu moro num apartamento, toda vez que eu entro aqui, a sensação que eu tenho é de muita segurança, mesmo que eu esteja acabada emocionalmente, é como se essas... Eu até me emociono de pensar, mas é como se eu olhasse para essas paredes e elas fossem minhas cúmplices, as grandes amigas, assim, a ponto de eu já chegar e meio que encostar, assim, nas paredes, não só desse estúdio, mas de alguns outros estúdios, e trocar, porque dentro de 4 paredes no estúdio, muita coisa acontece. É o seu porto seguro, né? Para mim, eu vejo como um lugar seguro, eu vejo um lugar de muita liberdade criativa, de muita presença, porque é assim que eu me sinto quando eu me sinto inteira quando eu entro dentro de qualquer estúdio, na verdade. Eu tenho essa relação. Mas tem coisas que ficam ali, né? Que guardam vários segredos. E tem alguns que são os bastidores, assim. Por exemplo, eu estava um dia no ar, e aí teve uma questão, imagina, lá na 94, lá em Bauru, era uma menina ainda na faculdade, aquela coisa, e eu tinha brigado com meu namorado, e tinha acontecido umas coisas, assim, e aí a outra moça que apresentava comigo, um outro programa, ela também estava muito brava, e nós duas bravas conversando, e é verdade, e não sei o quê, e às vezes você tá aqui na rádio, tá tocando a playlist, e você fala, agora é o que mesmo? Aí você programa, e de repente, é isso mesmo, para você ver como é importante respirar antes de entrar pro ar, né, mas isso, enfim, vivendo, aprendendo, eu estava lá no começo, é verdade. Deixa eu desanunciar aqui, peraí. Aí puxei aqui o microfone e tal, não sei o quê. Cheguei lá, abri o microfone. 94, 5 e 52, Jasta Quest. E aí eu falei, gente, eu acho que eu tava tão brava. Jasta Quest. E desliguei. E aí o diretor entrou na sala e falou, o que tá acontecendo? Você vai matar alguém? E eu pedi desculpas e tal, enfim. Da mesma forma aconteceu numa outra ocasião, que eu se há uma música, era um ritmo da galera num fim de semana, sabadão à tarde, eu sempre trabalhei de sábado à tarde. Por isso que hoje, nossa, eu falo, gente, sábado à tarde... Para trabalhar. Nossa, impressionante. Meio-dia, 6, 7 da noite, eu estava sempre no ar. E aí,
entrava, entrei lá para pedir música, a pessoa entrou, pediu uma música, não sei o que, eu quero pedir, tá, que legal, você tá falando de onde e tal, aquela história, né, aquele bate-papo para pedir música mesmo. E aí a pessoa pediu, e aí ela ofereceu pro namorado e tal, eu falei assim, então beleza, então, Marisa Monte, Amor, I Love You, lembra daquela, eu tava no auge do, Marisa Monte, Amor, I Love You. Aí, a hora que eu coloquei, eu desliguei o telefone, tirei o canal dela, né, da linha, tal, afastei o mic, tal, e aí deu um probleminha deu um problema mesmo, não foi eu que esqueci não, assim, deu um problema na mesa e não desligou o microfone. E o microfone, eu afastei, mas ele estava mais ou menos perto aqui, assim. Aí ele estava meio perto, e eu sou dessas, que vê uma televisão, que vê qualquer coisa, e eu falo, peraí, eu falei, Amor, I Love You. Não, mas eu podia ter falado, Amor, I Love You. Amor, I Love You. E eu fiquei, Amor, I Love You, Amor, I Love You. Marisa Monte, Marisa Monte, Marisa Monte, I Love You. E fiquei horas, e o telefone começou a tocar, e aí, os 2 telefones ao mesmo tempo, e eu falei, nossa, o povo desesperado. Aí peguei, falei, só um minuto, 94, eu falei, oi, tudo bem? Tá saindo no ar! Amor, I Love You! E aí que eu me liguei e tal, mas isso são coisinhas, assim, são detalhes. Literalmente microfone aberto. Muito Não, bom, essa história de microfone aberto, tem várias, assim. Sensacional. Ô, Adalgisa, muito obrigado mesmo, mais uma vez, sensacional a sua participação, obrigado, e que em breve a gente possa ter um encontro pessoal, né, para a gente trocar outras ideias juntas também, tá bom? Obrigado mesmo, Adalgisa. Nossa, eu que agradeço muito aí você, todo o pessoal que te acompanha, que delícia poder estar aqui e bater esse papo bom, obrigada, é um prazerzaço estar aqui. Um beijo grande para você e para todo mundo aí que te acompanha. Se precisar de qualquer coisa, gente, só entrar em contato. Adalgisa Pires, não olha quem está falando, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.